Olá, sou Estela Martins. Descobri que meu pai deixou 2 milhões para minha irmã em seu testamento e não recebi nada. Nenhuma explicação, nenhum aviso. Apenas aceitei a verdade. Isso foi só o começo. Eles esvaziaram minhas contas bancárias, usaram meu nome para empréstimos, espalharam mentiras pelas minhas costas e, quando finalmente me defendi, disseram que eu era o problema. Não era apenas uma traição. Era um padrão que vinha se formando silenciosamente há anos. O que você faria se as pessoas que o criaram o transformassem em um estranho em sua própria história? Você ficaria quieto ou revidaria? Vamos conversar sobre isso. O papel nem parecia importante no começo. Só mais um envelope em uma pilha bagunçada de formulários de impostos, garantias e correspondência indesejada. Eu ia ajudar meu pai a separar tudo, como sempre fazia todo outubro. Era uma tarde tranquila de sábado em Fort Collins, o tipo de dia que faz as árvores parecerem estar pegando fogo com ouro e ferrugem. A casa dos meus pais, quente e cheia de memórias, cheirava a velas velhas e canela. Familiar, inofensivo. Eu não esperava ser pega de surpresa enquanto folheava a pilha, procurando documentos de imposto de propriedade. Então vi o título: Testamento e Última Vontade. Por um momento, congelei. Testamentos não são algo que você encontra por acaso, como cardápios de comida para a viagem. Abri sem pensar, a curiosidade superando a etiqueta. Levei 3 linhas, para parar. Prendi a respiração. Tudo. Cada último dólar, cada centímetro da casa, cada pedaço dos bens dos meus pais iria para Camila. Nenhuma palavra sobre mim. Nenhum único reconhecimento dos anos em que os ajudei a pagar a hipoteca quando as costas do meu pai cederam. Nenhuma menção às compras que eu entregava depois da cirurgia da minha mãe ou às ligações tarde da noite que atendi, explicando o que era o banco online. Nada. Continuei lendo, pensando que talvez tivesse perdido uma página. Tinha que haver uma menção, algum sinal de apreço. Mas não. Apenas uma única frase genérica perto do final. Deixamos isso com igual amor por nossas 2 filhas. Igual amor. Me senti uma idiota. Deixei o testamento de lado sem reagir. Gustavo, meu pai, voltou para a sala alguns minutos depois, tomando um gole de sua caneca e perguntou: Encontrou o banco dos réus? Ainda não, respondi, sorrindo tão forte que parecia que meu rosto poderia rachar. Não era o momento de explodir. Eu precisava processar isso silenciosamente primeiro. E talvez parte de mim ainda esperasse que houvesse uma explicação razoável. Um erro. Algo que faria sentido quando eu não estivesse sentada ali, com a traição emaranhada em minhas costelas como arame farpado. Mas, 2 dias depois, o segundo golpe veio. Meu telefone tocou enquanto eu revisava o plano de aposentadoria. De um cliente no escritório. Era Regina, minha mãe. Oi, querida, ela disse. Sua voz parecia hesitante. Escuta, tivemos um pequeno problema este mês. Você poderia nos enviar os 1.500? Só para cobrir as contas de serviços públicos e mais algumas coisas. Hesitei por 2 segundos antes de dizer. Sim, claro. Transferi o dinheiro durante meu intervalo de almoço. Não era incomum. Eles já tinham pedido antes, e eu sempre atendia. Mas naquela noite, enquanto assistia a um crime na Netflix e navegava pelo Instagram, vi a história de Camila. Ela estava no La Mer, aquele spa caro perto de Boulder. Roupões, vinho, óleos, de massagem e iluminação suave, e a legenda: autocuidado é o melhor cuidado. Pré-reinicialização de férias. Meu estômago embrulhou. Toquei em mais fotos. Sushi, champanhe, velas. Então era para lá que as contas de serviços públicos tinham ido primeiro. Eu disse a mim mesma que devia estar errada. Coincidência de tempo. Mas eu sabia melhor. Eu sabia. O que era isso? Eles não estavam apenas me ignorando. Eles estavam me usando. Não disse nada. Ainda não. Em vez disso, sentei com isso. Sentei com o peso do que agora entendia. Eu era a confiável. A útil. Não a amada. Naquela noite, eu dirigi para casa em silêncio. O céu já estava escuro, e o frio começava a morder meu casaco.
Dentro do meu apartamento, servi-me de uma taça de vinho e me enrolei no sofá. Em frente a mim, na estante, havia uma foto minha e de Camila quando crianças, vestindo roupas combinando e abraçadas. A moldura de vidro tinha uma pequena rachadura no canto superior. Eu queria consertá-la. Agora, apenas olhei para ela e, pela primeira vez, me permiti sentir. Isso nunca foi sobre dinheiro. Nunca foi. Isso era sobre ser apagada. Faziam 3 dias desde que li o testamento, desde as fotos do spa, desde que a realidade bateu como um tapa na cara. Eu não tinha dito nada a ninguém. Nem uma única palavra para meus pais. Nem mesmo para Camila. Fui trabalhar. Sorri para os clientes. Respondi e-mails. Até ri quando minha colega de trabalho Bruna fez alguma piada sobre seus planos caóticos para o dia de ação de graças. Mas cada risada, cada sorriso, cada aceno, era tudo memória muscular. Por dentro, eu estava me desfazendo em silêncio. Era uma noite chuvosa de quarta-feira quando meu pai ligou. Eu estava sentada na beirada da minha cama, ainda com minhas roupas de trabalho, tomando uma xícara de chá morno. Havia esquecido a janela ao meu lado aberta. Gotas suaves escorriam pelo vidro. A luz do meu quarto estava fraca, abafada como o resto de mim. Oi, pai. Atendi, minha voz mais plana do que eu pretendia. Ele não perguntou como eu estava, sem conversa fiada. Foi direto ao ponto. Sobre o que você viu no último fim de semana. A voz dele estava muito uniforme, muito ensaiada. É mais complicado do que você pensa. Não respondi. Esperei. Sua mãe e eu achamos que era melhor assim. Ela passou por momentos mais difíceis. Você sempre foi forte, independente. Lá estava a narrativa. O mesmo velho roteiro. Você é estável, ele continuou. Camila? Não, você não precisa disso como ela precisa. Apertei o telefone contra o ouvido. Meu maxilar travou tão forte que doeu. Fechei os olhos e senti um baque atrás deles. A dor da contenção. Essa é sua justificativa? Perguntei, minha voz calma. Muito calma. Não é sobre amor, Stella. Você sabe que nós te amamos. Eu quase ri, mas teria saído errado, muito amargo, muito quebrado. Nós terminamos aqui. Disse suavemente e desliguei. Não chorei. Não joguei o telefone. Apenas sentei ali, deixando as palavras se acomodarem, como cimento molhado, não necessária, não merecedora, não incluída. Eu tinha sido rebaixada de filha para utilidade, confiável, silenciosa e, finalmente, substituível. Mais tarde naquela noite, tirei uma velha caixa de sapatos do meu armário. Dentro, havia álbuns de recortes, cartões de aniversário, cartas antigas, bilhetes bobos do ensino médio. Folheei as páginas lentamente, meus dedos traçando as bordas das memórias que agora pareciam artificiais. Uma foto se destacou. Eu, chorando depois de perder um concurso de soletração na 6ª série. Lembrei daquele dia. Eu tinha ficado em 2º lugar. Meu pai me dissera para deixá-la ganhar, só dessa vez. Camila era sensível, e eu era madura o suficiente para entender. Eu tinha concordado. Eu sempre concordava. No ensino médio, entrei no programa de honras estaduais. No jantar de comemoração, toda a atenção foi para Camila e seus CPAs em álgebra, pois ela trabalhou tanto. Minha mãe se emocionou. Ninguém sequer mencionou meu nome. E ainda assim, eu acreditava que tinha sorte de ser vista como a forte. Usava esse rótulo como uma medalha, achando que significava que eles me respeitavam. Mas, na verdade, significava que sentiam que podiam me dar como certa. Na noite seguinte, enquanto fazia o jantar, meu telefone vibrou com uma ligação de Luísa, minha prima. Ela raramente ligava. Nós basicamente trocávamos mensagens de aniversário e reações em postagens no Facebook. Respondi com educada curiosidade. Oi, ela disse, hesitante. Só queria saber... Ouvi dizer que as coisas ficaram estranhas na casa dos seus pais. Estranhas? Perguntei, tentando manter o tom neutro. Sim,
Bem, minha mãe mencionou algo sobre o testamento. Eu não queria bisbilhotar, mas... O tio Gustavo sempre dizia que você estava bem sozinha, que Camila precisava de mais ajuda. Parei, espátula ainda na mão. Então eles estão dizendo isso há um tempo, hein? Minha voz saiu mais fria do que eu esperava. Luísa exalou lentamente. Honestamente? Sim. Acho que eles tinham boas intenções, mas... Ela não terminou a frase. Não havia frase que pudesse consertar isso. Eles não tinham esquecido de mim. Eles escolheram deliberadamente não me incluir. Não estavam confusos. Não estavam equivocados. Eles concordaram. Terminei de cozinhar. Coloquei o macarrão no prato e deixei no balcão. Não comi. Eu não estava mais com fome. Naquela noite, fiquei em frente à parede da galeria no meu corredor. Aquele espaço com uma dúzia de fotos emolduradas de férias em família, aniversários, feriados. Encarei a foto dos meus pais e eu nas cataratas, do Niágara. Então, uma por uma, removi todas as fotos que tinham os rostos deles. Não as queimei. Não as rasguei. Apenas as coloquei em uma caixa e deslizei para baixo da minha cama. Eu queria espaço. Eu queria ar. Eu queria algo que não ecoasse suas vozes toda vez que eu olhasse. Peguei meu diário. As páginas ainda cheiravam levemente a lavanda de um sachê que coloquei entre elas meses atrás. Abri em uma página limpa e escrevi: Como você chama uma família que nunca te viu de verdade? Uma semana se passou, mas nada realmente mudou. Pelo menos, não do lado de fora. Eu ainda ia trabalhar. Eu ainda respondia e-mails. Eu ainda sorria para a recepcionista no elevador. Mas me sentia como uma convidada em meu próprio corpo, como se outra pessoa tivesse entrado na minha pele e esquecido como se movimentar nela. Era uma manhã de domingo quando abri o Instagram por hábito. Eu estava tomando café perto da janela, observando o sol passar pelas nuvens sem aquecer nada. Brilhante, mas frio, como um holofote em algo que eu não queria ver. Camila tinha postado uma nova foto. Retrocesso com minha rocha, meu tudo. Objetivos. De pai. Era ela e meu pai, de braços dados, ambos sorrindo em frente ao lago perto do Estes Park. As cores tinham sido filtradas, suavizadas, como um momento Hallmark perfeito. Mas algo parecia errado. Levou 1 segundo. E então eu vi que havia um espaço atrás do ombro do papai. Um corte estranho no lado esquerdo da imagem. Uma estranha borda flutuante de luz que não pertencia. Eu sabia que aquela foto eu também tinha. Eu peguei meu antigo drive de backup e conectei ao meu laptop. A pasta chamada Fotos de Família não tinha sido tocada em meses. Quando eu encontrei o arquivo original, eu cliquei para abrir. Lá eu estava, de pé do outro lado do papai, sorrindo como se eu pertencesse. A foto original tinha 3 pessoas. A que ela postou tinha 2. Eles me cortariam. Não metaforicamente, não emocionalmente. Literalmente recortado, removido, apagado. Eu olhei para a tela. Mãos congeladas no teclado. Café esfriando ao meu lado. Por um longo tempo, eu não me mexi. Eu apenas olhei para a diferença entre verdade e narrativa, e então eu ri. Uma risada baixa e atordoada, que não atingiu meu peito. Mais tarde naquele dia, eu abri uma pasta diferente. Promoções de formatura, de marcos, aniversários. Eu examinei as imagens, procurando por padrões que eu nunca tinha notado antes, e eu os vi. Dezenas deles. Foto onde eu estava fora do quadro. Onde os olhos olhavam além de mim. Onde as conversas giravam em torno de mim como se eu fosse uma decoração, não sangue. Eu me lembrei da minha formatura na faculdade, como ganhei uma bolsa integral para uma universidade da Ivy League e como no jantar em família tudo o que todos falavam era sobre Camila, conseguindo sua primeira entrevista. De emprego, não o emprego, a entrevista. Você é a forte, mamãe disse naquela noite. Você não precisa dos holofotes, você brilha sozinha. Na hora, parecia amor. Agora parecia rejeição, como se ela estivesse dizendo: não espere nada, você já dá demais. Eu abri uma gaveta,
e encontrei um dos álbuns de fotos de quando éramos crianças. Dentro, uma foto de nós 4 no Grand Canyon, todos sorrindo, mas agora eu percebi que o braço do papai estava ao redor de Camila, e não eu. A mão da mamãe descansava em seu ombro. Eu fiquei ao lado deles, sorrindo do mesmo jeito, mas não tocada nem reclamada. Talvez sempre tenha sido assim. Talvez só não quisesse ver. No final da tarde, o sol tinha se posto mais baixo atrás dos prédios de apartamentos, e eu sentei na minha mesa, folheando aquelas fotos repetidamente, procurando por algo que eu tinha perdido, esperando por uma imagem onde me sentia escolhida. Não encontrei nenhuma. Em vez disso, abri meu e-mail, não para enviar nada, apenas para digitar o assunto. Quando você me apagou. Olhei para o cursor piscando por vários minutos antes de começar a escrever. Não sabia se algum dia enviaria isso. Não importava. Eu só precisava que as palavras existissem em algum lugar fora do meu corpo, porque agora eu sabia que eles não estavam apenas escolhendo Camila. Eles estavam reescrevendo uma família sem mim nela. Quarta-feira chegou com garoa e frio de osso. Enrolei meu cachecol com mais força enquanto caminhava pelo estacionamento, e no meu prédio de escritórios, nosso chão cheirava a café queimado e luzes fluorescentes. Eu gostava da rotina aqui. Números não tinham favoritos, previsões não fingiam, planilhas não tiravam você das memórias. Eu estava na metade da revisão do portfólio de um cliente, 2 monitores brilhando na minha frente. Minha atenção estava focada quando a linha interna tocou. Eu raramente recebia ligações. Naquela eu pausei. Apertei o botão do alto-falante e Bruna Ferreira era a recepcionista. Sua voz tremia. Sua família está aqui. Eles dizem que é urgente. Eu sentei. Ainda por um momento, a palavra família chacoalhando em minhas costelas. Eles disseram? Eu perguntei, já sabendo a resposta. Eles não diriam, mas não sairiam. Minha mão pairou sobre o mouse por um momento. Então eu me levantei. Eu desci. Enquanto eu descia no elevador, meu reflexo nas paredes espelhadas parecia calmo, despreocupado. Mas por dentro, meu estômago se enrolou em nós. Eles não deveriam vir aqui. Este era meu espaço profissional, limpo, intocado pela bagunça que eu deixei na minha vida pessoal. As portas do elevador se abriram para o saguão, e lá estavam eles. Papai, braços cruzados, rosto apertado com expectativa, mamãe em seu casaco bege familiar e sorriso falso de simpatia. E, é claro, cabelo perfeito. Postura perfeita, olhos examinando a sala como se ela fosse a convidada de honra. Eles ficaram em uma fila, como algum tipo de intervenção. Eu me aproximei lentamente. Eles se viraram em uníssono. Você não pode nos ignorar para sempre, papai disse primeiro, pulando qualquer pretensão de afeição. A voz da mamãe era suave, como se ela estivesse tentando acalmar um animal selvagem. Querido, nós só queremos conversar. Não torne isso maior do que é. Eu respirei fundo, firme, mas baixo. Você já aumentou, eu disse, olhos fixos nela. Quando você decidiu que eu não era mais sua filha? Houve um lampejo atrás de seus olhos. Desconforto, culpa, difícil dizer. Ela ajustou seu cachecol e olhou para papai, que não vacilou. Você está sendo dramática. Finalmente entrou na conversa. É só uma vontade. Você age como se fosse algum tipo de traição. Eu ri, afiado, sem humor. Você não consegue reescrever a narrativa só porque você se sente confortável nela. Eu não pedi nada, ela murmurou. Não, eu respondi. Você apenas aceitou quando foi oferecido. Eu me virei e fui embora, sem dar a eles o drama que eles vieram buscar. Na minha mesa, fechei as persianas, sentei e tentei fingir que era só mais uma tarde. Consegui talvez 10 minutos de foco antes do alerta tocar no meu telefone. Sua conta terminando em **38 foi debitada $2.500. Minha respiração prendeu. Abri o aplicativo bancário, coração batendo. A transação veio da conta conjunta que eu tinha criado para a mamãe anos atrás, quando ela lutava para administrar suas contas médicas. Eu tinha esquecido que ela existia. Rolei a tela. Era uma
Transferência eletrônica para um sofisticado local de evento. Liguei para o banco imediatamente. O representante de atendimento ao cliente foi gentil, mas a resposta foi clínica. Infelizmente, como ela é uma cotitular legal, a transação é autorizada. Desliguei lentamente. Minhas mãos estavam frias apesar do calor na sala. Aquele dinheiro não foi apenas roubado. Foi assumido como se ainda pertencesse a eles. Eles apareceram no meu local de trabalho, exigiram uma conversa, e então, pelas minhas costas, coloquei a mão no bolso, abri o chat em grupo. Não usávamos há meio ano. Seus nomes me encaravam no bar superior. Gustavo, Regina, Camila. Eu digitei lentamente, deliberadamente. Esta é a última vez que você tira algo de mim sem meu consentimento. Apertei enviar. 2 dias depois, eu estava na cozinha fazendo chá quando meu telefone tocou. Número desconhecido, código de área local, mas não conhecido. Eu quase não atendi, presumindo que era spam, mas algo me fez atender. Olá, aqui é Estela Martins. Sim, falando. Aqui é Samantha da Equifax Fraude e Serviços de Identidade. Estamos ligando para verificar uma coassinatura recente em uma linha de crédito pessoal de 112 mil emitida na semana passada sob seu nome. Eu ouvi as palavras mal registradas no início, então elas atingiram. Eu não entendi nada. Eu disse, uma breve pausa seguida por uma digitação silenciosa do outro lado. O aplicativo listou seu nome completo e um endereço residencial mais antigo. O signatário secundário é Regina Martins. Meu aperto no balcão vaporou, subiu firmemente da chaleira atrás de mim. Essa é minha mãe. Eu a vi. Ela respondeu, seu tom mudando. Então você não está autorizando esta transação? Não, absolutamente não. Isso é fraude de identidade. Nós abriremos uma investigação e lhe enviaremos por e-mail os documentos formais de disputa. Ela disse. Mas observe que, como o signatário é um parente conhecido e pode ter tido acesso a registros anteriores, esse pode ser um processo demorado. Entendi, eu murmurei, já sentindo o chão inclinar sob mim. Encerrei a ligação e apenas me sentei, olhando para o nada. 5 minutos inteiros se passaram antes que eu pudesse me mover. A traição não apenas doeu, ela ficou atordoada. Ela não tinha apenas pisado em uma linha. Ela a esmagou. Nenhuma mensagem dessa vez. Nenhuma mensagem cuidadosamente redigida. Liguei para ela. Minhas mãos estavam tremendo levemente. Quando o telefone tocou, ela atendeu no 3º toque. A voz era suave e leve, como se ela estivesse esperando por mim. Querida, ela disse como se nada tivesse acontecido. Pensei que você ligaria. Você usou meu nome para solicitar um empréstimo. Eu disse calmamente. Você não cruzou a linha. Você a escondeu. Ela suspirou, mas não negou. Nós precisávamos disso. As coisas estão difíceis agora. E você não teria dito sim? Não, eu não teria dito. Eu surtei, porque é meu nome, meu crédito, minha identidade. Você a falsificou. Não é falsificação, é família. As famílias se ajudam. Não, as famílias pedem respeito. Elas não roubam. E eu desliguei. Eu não gritei, não chorei. Fiquei ali sentada, sozinha, na minha cozinha, deixando o silêncio endurecer ao meu redor. Se eu tivesse alguma ilusão sobrando, elas terminaram ali. 1 hora depois, meu telefone acendeu novamente. Uma mensagem de texto de Camila. Você está seriamente fazendo tudo isso? Vai crescer. Então, uma mensagem em grupo de mamãe. Nós fizemos tanto por você. É assim que você nos retribui? Nenhuma mensagem do papai. Apenas uma reação na mensagem dela, claro. Nenhuma culpa, nenhuma vergonha, apenas desvio. Eles não estavam mais se escondendo. Eles se viam como vítimas. Eu era o vilão por recuar, por estabelecer limites, por finalmente dizer não. Eu não respondi. Em vez disso, eu abri o Facebook. Minha página estava quieta por anos. Algumas fotos antigas do trabalho, uma postagem ocasional de aniversário, algumas curtidas aqui e ali.
Mas naquela noite, eu escrevi algo real, sem acusações, sem drama, apenas fatos. Por anos, eu dei para minha família. Eu paguei por coisas, fiquei quieta e disse a mim mesma que era amor. Eu ignorei o desequilíbrio, eu me convenci de que lealdade significava silêncio. Recentemente, eu descobri que fui removida da família sem discussão ou explicação. Simplesmente fui embora. Então, eu descobri um empréstimo feito em meu nome sem minha permissão, coassinado por alguém em quem eu confiava. Eu fiquei quieta por tempo suficiente. Eles não ficaram. Então, é aqui que eu estou. Eu não fui simplesmente tirada do testamento. Eu fui tirada da família muito antes. E eu cliquei em postar. Sem xingamentos, sem vingança, apenas a verdade. Eu não verifiquei curtidas, não rolei para ver quem viu. Não era esse o ponto. O ponto era que eu tinha falado. Deixe a verdade respirar. Deixe-a viver onde o silêncio costumava estar. Eu estava no trabalho cedo naquele dia. O café estava queimado. Meus olhos estavam pesados. E pela primeira vez, minha mente estava quieta. Não pacífica, apenas suspensa. Eu não tinha postado nada desde o Facebook Fallout. Nenhuma resposta. Do pai, Camila desapareceu. Mas o silêncio não parecia uma pausa. Parecia pressão. Como se algo estivesse acontecendo nos bastidores. Por volta do meio-dia, um e-mail apareceu na minha caixa de entrada. Recepção. Você tem uma carta entregue em mãos dos escritórios de advocacia de Dr. Henrique Vasconcelos e Clark, assinada e lacrada. Eu congelei. Meu peito apertou. Eu saí da minha mesa e desci as escadas. Bruna me entregou o envelope com um olhar cauteloso, do tipo que você dá a alguém quando sabe que é ruim, mas não pode dizer isso em voz alta. O papel timbrado me disse tudo. De volta à minha mesa, eu sentei. Olhei para o envelope grosso por um segundo. Então o abri. 3 páginas. Papel brilhante e pesado. O tom era frio. Preciso que você seja formalmente advertida contra compartilhar informações familiares privadas com intenção maliciosa em plataformas públicas. O cliente Regina Martins, minha mãe. Eu li aquela linha novamente. Ela não tinha ligado, não tinha escrito nenhum pedido de desculpas, nenhuma explicação, apenas ameaças de advogados, papel sobre dor. Ela não estava tentando falar comigo, ela queria me silenciar. Eles não estavam negociando, eles estavam traçando uma linha. Eu li a coisa toda lentamente, 2 vezes. Eu não vacilei. Eu apenas peguei o scanner do escritório, coloquei as páginas e salvei os arquivos em uma pasta, rotulada defesa. Sem resposta, sem pânico, apenas evidências. Naquela noite, eu sentei perto da janela com um copo de água. A neve estava caindo forte agora, dançando sob o brilho laranja dos postes de luz. A cidade parecia distante, envolta em silêncio. Eu estava esgotada, mas afiada. A névoa tinha sumido, então meu telefone acendeu. Uma mensagem de Luísa Santana, uma velha amiga da faculdade com quem eu não falava há meses. Ei, você realmente disse isso? Coisas sobre sua mãe naquela ligação? Meu estômago embrulhou. Qual ligação? Eu mandei mensagem de volta. Ela respondeu com um arquivo de áudio. Eu hesitei, então apertei play. Minha voz, mais errada. Frases cortadas, edições instáveis. O ritmo era estranho, o tom não combinava. Uma mentirosa manipuladora que não merece o título de mãe. Eu nunca disse isso. Nunca. A ligação foi uma versão Frankenstein de Something Real, nossa última conversa cortada e reorganizada. Era eu, mas não eu. Alguém tinha costurado um assassinato de caráter. Eu mandei mensagem de volta para ela imediatamente. Isso é falso, muito mal editado. Eu tenho a ligação completa salva do começo ao fim. Não atendi imediatamente. Eu podia imaginá-la olhando para o telefone, presa entre o que ela ouviu e o que ela sabia.
Era com isso que eles estavam contando. Dúvida, confusão. Eles não precisavam provar que eu era uma mentirosa, apenas o suficiente para me fazer parecer instável. Eu puxei os arquivos backups de áudio de tudo. A ligação completa com a mamãe, aquela com Camila. Eu tinha todos eles documentados. Carimbo de data. Salvos por razões como esta. No silêncio, eu abri um novo documento e comecei a escrever uma linha do tempo do testamento para a conta, transferências, para isso, cada reviravolta, cada ameaça, cada armadilha. Adicionei recibos, capturas, de tela, datas. Abri pastas rotuladas, tudo, referência cruzada, carimbos de data, hora. Construí o andaime de uma verdade que eles não queriam que fosse vista. Do lado de fora, a neve cobriu a escada de incêndio, espessa e imperturbável. Eles pensaram que enviar advogados me assustaria. Eles pensaram que emendar minha voz me quebraria. Eles estavam errados. Eu não entraria em pânico. Eu não gritaria no vazio. Eu construiria um caso. Eles me chamaram de perigosa por contar a verdade. Espere até que eles vejam o que eu poderia fazer com a prova. As janelas do meu apartamento estavam embaçadas por dentro, borradas pela condensação que vinha de dias de recusa em abri-las. O radiador zumbia, mas o frio tinha se instalado sob minha pele e nos tecidos moles dos meus pacientes. Era o tipo de frio que não apenas tocava você, ele ficava. Eu estava mexendo a veia sem pensar, quando vi a notificação aparecer no meu telefone. Um vizinho que eu mal conhecia enviou uma captura de tela, sem legenda, apenas a imagem. Fort, Collins Family Circle, postagem pública. Quando uma filha se volta contra a própria mãe por alguns dólares, vergonhoso. Meu estômago não caiu, trancou. O primeiro comentário. Senhora Kenna, uma das amigas de longa data da igreja da mamãe. Ela trançou meu cabelo para uma venda de bolos quando eu tinha 9 anos. Criei 3 meninas, nenhuma delas. Jamais me desrespeitaria daquele jeito. Orações para a tristeza. E então, aquela que deveria ter me surpreendido, mas ainda assim pareceu um tapa. Não importa o que, eu sempre escolherei o amor em vez da ganância. Congelei no meio da mordida. A aveia esfriou na minha tigela. Não foram apenas as palavras que bateram, foi o que veio depois, ou melhor, o que não veio. As pessoas que curtiram discretamente minha postagem no Facebook 2 semanas atrás, as que me mandaram mensagens em particular, que disseram que entenderam. Nenhuma delas apareceu agora, nenhuma defesa pública, nem um contra-comentário. O silêncio delas zumbiu, louco do que qualquer insulto. À tarde, o bate-papo em grupo com a família tinha se iluminado novamente. Dessa vez não era passivo-agressivo, era direto. Papai, se você realmente nos amasse, você pararia de falar sobre nossos negócios. Você não está sendo uma filha, você está sendo um problema. Um problema como eu estava? A parada na parede, um vazamento embaixo da pia, um inconveniente, para ser remendado e repintado. Eu não chorei, eu não xinguei. Eu soltei uma risada seca, oca, como se viesse de algum outro lugar no quarto e não do meu próprio corpo. E então eu peguei meu diário, aquele que eu não tocava há 3 dias, e escrevi a linha mais clara que eu já tinha escrito. Eu não estava sendo uma filha, eu estava sendo uma doadora. Não família, apenas uma função. Naquela noite, enquanto eu estava organizando recibos, Helena ligou. Sua voz estava abafada, como se ela não devesse estar fazendo a ligação, como se a própria verdade precisasse ser sussurrada. Estela, eu preciso te contar algo. Eu deveria ter dito antes. Eu sentei na beirada da minha cama, o telefone pressionado no meu ouvido como se pudesse queimar. Sua mãe sabia sobre o testamento desde o começo. Ela disse para a família que era melhor que você não entendesse. O quarto ficou quieto. Até meu batimento cardíaco pareceu se afastar. Ela disse a todos para não tocarem no assunto com você. Disse que isso só causaria problemas. Eu não pedi provas. Eu não duvidei dela. Eu não precisava, porque eu sempre suspeitei que mamãe estava no corredor entre traição e proteção. Ela pode ter sido manipulada, mas isso
Ela não foi pega no fogo cruzado. Ela estava segurando o rifle. Eu agradeci a Helena. Não me lembro do tom da minha voz, mas lembro de desligar e ficar sentada lá, parada, minhas mãos cruzadas no colo como se eu estivesse esperando por algo. Julgamento, talvez, ou talvez a repentina ausência de peso que vem quando uma fundação desaba completamente, mas isso não existe. A liberdade chegou mais tarde, naquela semana. No meu caminho para a casa do trabalho, parei no Safeway para pegar algumas coisas. O ar lá fora estava cortante com vento. Flocos de neve dançando de lado sob as luzes do estacionamento. Foi quando eu a vi, Ver, parada ao lado do estande de flores, segurando seu telefone como se fosse um prêmio. Ela olhou para cima, me viu e sorriu. Então ela disse, tirando a neve do ombro: "Como está indo seu pequeno desfile de pena?" Não havia público aqui, nenhum membro da igreja, nenhum amigo da família. Só ela, só eu. Ela esperou que eu surtasse, para me defender, para fazer uma cena, mas eu não fiz. Eu me aproximei, encontrei seus olhos e disse calmamente: "Você pode ter a vontade deles, mas eu tenho a verdade deles e estou prestes a torná-la pública." Seu sorriso vacilou. Apenas um tique, mas o suficiente para mim. Entrei sem outro olhar. Ela não me seguiu. Peguei uma caixa de leite, paguei em dinheiro e voltei para o frio. Há ardência nas minhas bochechas, mas eu não vacilei. Eles tentaram me enterrar, mas eles esqueceram algo importante. Eu tinha criado raízes no concreto. 2 manhãs depois de ver Ver do lado de fora do Safeway, acordei antes do nascer do sol. O céu do lado de fora da janela do meu quarto era um cinza suave e diferente, ainda o frio. Me senti diferente naquele dia, menos entorpecente, mais esclarecedora, como se algo no ar tivesse mudado. Ou talvez fosse só eu. Às 7h12 da manhã, enquanto bebia da minha caneca de cerâmica lascada no queixo, aquela que eu guardei por teimosia, vi a notificação de e-mail no meu telefone. Assunto: sobre a propriedade Martins. Era de Dr. Henrique Vasconcelos, não. De um advogado anônimo. Dr. Henrique estava com nossa família há anos. Ele sabia nossos aniversários, nossas bagunças, nossos marcos. Ele redigiu a primeira versão do testamento do meu pai. Agora ele estava me escrevendo, não como um amigo, da família, mas como um advogado com preocupações, Estela, a mensagem lida. Tenho motivos para acreditar que a segunda versão do testamento de seu pai contém discrepâncias significativas. Por favor, revise os documentos em anexo o mais breve possível. Precisamos conversar. Abri o arquivo lado a lado. Digitalizações. Uma datada de alguns meses antes da saúde do papai piorar. Meu nome estava claramente listado. Uma terceira divisão marcada para um abrigo de animais local. Ver. Ainda tenho a maior parte, mas eu estava lá. Então, o segundo documento, recente, abrupto e frio. O nome de Camila estava sozinho. Eu não precisei apertar os olhos para pegar as diferenças. A assinatura fluía de forma diferente. A tinta era mais nova. O carimbo de autenticação não tinha a marca d'água do condado usual. E a data era o mesmo fim de semana em que meu pai foi hospitalizado com pneumonia e alucinações. Ele não conseguia nem segurar uma colher e muito menos uma caneta. Eu olhei para a tela, então cliquei em frente para meu próprio advogado, sem emoção, apenas ação. Mais tarde, naquela tarde, eu conheci Dr. Henrique Vasconcelos em seu escritório, um prédio modesto no centro da cidade, todo de madeira quente e um velho latão. Ele ofereceu café. Eu recusei. Não posso oficialmente aconselhá-la a menos que seja retida, ele disse. Mas, fora do registro, isso cheira a coerção, ou, pelo menos, uma deturpação. Também, atribuindo direitos de propriedade completos a uma parte sem a coassinatura do cônjuge, viola os estatutos de propriedade conjunta do Colorado. Eu cruzei minhas mãos no colo. Então, o que acontece depois? Ele hesitou. Um inquérito já foi aberto. Alguém enviou documentos anonimamente para o Conselho de Revisão Legal do Estado. Eu presumo que não foi você. Eu não respondi, porque não importava quem abrisse a porta.
A verdade tem um jeito de entrar sem ser convidada, uma vez que há uma rachadura. Naquela noite, eu acendi uma vela e sentei na minha mesa. Eu não escrevi um post longo, sem hashtags, sem chamadas, sem fogo. Apenas uma frase. Quando eles tentaram me apagar do papel, eu escrevi de volta com tinta. Eu não contei a ninguém. Eu não habilitei comentários. 3 horas depois, meu telefone vibrou. Uma mensagem de Camila. Isso está ficando fora de controle. Tire isso. Você está nos humilhando. Eu li uma vez e depois de novo, e então, coloquei a tela do telefone na mesa e mantive a vela acesa. Eu não senti vontade de responder. Pela primeira vez, o desconforto deles não era minha responsabilidade. O silêncio deles não estava sufocando-me. Estava protegendo-os do peso de tudo que eu finalmente tive o poder de dizer. Porque aqui está a coisa que ninguém lhe diz. O silêncio nem sempre é fraqueza. Às vezes, é a palavra final. O encerramento nem sempre é uma porta batida. Às vezes, é apenas você indo embora. 3 semanas se passaram. A neve, que antes abafava as calçadas, havia recuado para a lama, e até mesmo isso havia secado agora, deixando para trás leves manchas de sal nos meio-fios. As manhãs não mordiam mais meus dedos. Em vez disso, elas passavam por eles, oferecendo algo mais suave, como o mundo descongelando ao meu lado. Eu não tinha acompanhado os procedimentos do tribunal, não em tempo real, não com pipoca ou comentários. Eu não precisava assistir às transcrições ou atualizar os autos do tribunal. Eu recebi um resumo de Dr. Henrique Vasconcelos, profissional, conciso, desprovido de sentimentalismo. Gustavo Martins foi intimado para um inquérito mais aprofundado sobre irregularidades no espólio. Regina Martins se recusou a oferecer uma declaração. Nenhum pedido de desculpas, nenhuma confissão, nenhum grande desenrolar, apenas silêncio, que estranhamente parecia mais alto do que palavras. Há um tipo de paz que vem quando o barulho finalmente diminui, mesmo que seja só porque as pessoas desistiram do ato. Naquela manhã, em vez de mergulhar nos feeds sociais ou na rolagem interminável de tomadas e hashtags, peguei meu casaco e caminhei 2 quadras até um pequeno corner café, em que não entrava há anos. O sino acima da porta ainda tocava como uma memória. A dona Marta ainda usava o cabelo naquele coque prateado solto. Ela piscou e então acendeu. Estela, ela disse. Onde você estava se escondendo, garota? Eu sorri. Ocupada, redescobrindo o ar. Ela riu e me serviu um café preto, sem perguntar. É por conta da casa, ela disse. Você sempre dá gorjeta muito alta. Levei minha caneca para um assento perto da janela e observei as pessoas passando. Casais embrulhados, sacolas de compras, crianças pequenas e jaquetas acolchoadas. A vida não esperou a poeira baixar. Ela continuou se movendo. Talvez eu também pudesse. Abri meu laptop, não para trabalhar, não para rolar, mas para escrever. Pela primeira vez em muito tempo, entrei no meu antigo blog, uma relíquia dos tempos de faculdade, quando eu ainda acreditava que minhas palavras poderiam ecoar em algum lugar. Eu intitulei o post. Algumas verdades não precisam de uma audiência, apenas ar para respirar. E eu escrevi. Escrevi sobre a dor que não vem da morte, sobre perder pessoas que ainda respiram o mesmo ar, mas se sentem a galáxias de distância, sobre como o silêncio das pessoas que você ama pode ser pior do que gritar com estranhos. Eu não os nomeei, não apontei dedos ou repassei velhas feridas. Não era mais sobre vingança, era sobre respirar o meu próprio, como aprendi a expirar sem esperar pela aprovação de outra pessoa. Naquela tarde, de volta ao escritório, eu estava organizando arquivos quando a recepção tocou. Tem alguém aqui para vê-la, minha assistente disse. Não tinha hora marcada. É a senhora D. Beatriz Almeida. Eu não a via há anos. Rugas se aprofundaram ao redor dos olhos, mas sua postura era ereta, determinada. Você provavelmente não se lembra de mim, ela disse, sua voz gentil, mas resistindo. Você me ajudou a salvar minha casa. Eu nunca esqueci. Eu me lembrei.
uma bagunça de papelada, um refinanciamento de última hora, um cartão de agradecimento escrito à mão. Mas eu não esperava que ela entrasse, anos depois, só para dizer isso. Obrigada, ela disse novamente, por ser firme, por não me deixar desistir. Ela saiu depois de 10 minutos. Nada dramático, mas quando a porta se fechou atrás dela, eu senti algo estranho inundar meu peito. Não orgulho, não validação, apenas paz. Naquela noite, cheguei em casa e encontrei um pequeno envelope creme na minha caixa de correio, sem endereço de retorno. Meu nome estava escrito em tinta azul, suave, letra cursiva cuidadosa. Dentro, uma linha. Você não merecia nada disso. Sinto muito, Helena Costa. Nenhuma explicação, nenhuma defesa. Apenas essas palavras. Eu não mandei mensagem para ela. Não encaminhei para ninguém. Dobrei o bilhete e coloquei no verso do meu diário. Não para perdoar, não para esquecer, só para testemunhar. Porque, às vezes, o reconhecimento importa mais do que desculpas. Depois, acendi uma vela e virei fora de todos os dispositivos que eu tinha. Sem ruído de fundo, sem brilho na tela, só eu. Abri meu diário e escrevi uma última entrada. Eu não sou a filha esquecida. Eu sou aquela que se lembrou de mim. Fechei o livro lentamente. O apartamento estava quieto, mas pela primeira vez não estava vazio, porque eu também não estava. Fiquei perto da janela, observando a cidade respirar, pulsos silenciosos de luz. Meu reflexo olhou de volta, cansada, mas inteira. Eu não estava mais esperando que ninguém aparecesse para mim. Eu tinha, e isso foi o suficiente. Quando sua família tenta definir seu valor pelo quanto você dá, quão quieto você fica, ou quão pouco você pede, vá embora com sua dignidade intacta. O silêncio que você uma vez pensou ser força pode ter sido apenas medo vestido de lealdade. E quando você finalmente falar, quando você finalmente recuperar sua voz, eles não saberão o que fazer com o som. Eu não obtive justiça do jeito que imaginei a princípio. Não houve desculpas dramáticas, nenhuma cura da noite para o dia. Mas eu obtive algo melhor: clareza, liberdade e autorrespeito. E às vezes isso é o suficiente. Às vezes é tudo. Agora me diz. Se você descobrisse que foi apagado da história da sua própria família sem explicação, o que faria? Aceitaria em silêncio ou lutaria para ser ouvido? Escreve aqui nos comentários. De 0 a 10, qual a sua nota para essa história? Quero muito saber. Se você gostou do vídeo, já clica em gostei. E não se esquece de se inscrever no canal. Assim você não perde nenhuma história emocionante que postamos diariamente aqui no canal. Um beijo e até breve.